você. O povo quer te ouvir. Fala aí, Aranha! Boa noite, gente! Está no ar o Rasgando Verbo. Hoje é sexta-feira, 13. Olha, estamos ao vivo através das ondas da Rádio Nova Dimensão FM 104.9 e você nos acompanha das 18 às 19 horas no Rasgando Verbo. Hoje com entrevista mais que especial com o analista político e formador de opinião de Barra do Choça, Maurício Bleg. Antes de chamar o Maurício Bleg, eu tenho a honra de dar uma boa noite para meu amigo de bancada, Júnior Novaes. Boa noite. Boa noite, Eliseu Aranha. Boa noite a você de casa que está ligadinho com a gente aqui na Nova Dimensão FM. Hoje, sexta-feira, sextou, dia 13 de maio de 2022, estamos ao vivo e hoje nós vamos conversar, falar de política aqui para você na nossa programação. Aqui temos o prazer de receber Maurício aqui, que é um dos formadores de opinião aqui de Barra do Choça, né, Aranha? Com certeza, um grande formador de opinião, ele que tem várias opiniões e às vezes eu me identifico muito no ponto de vista crítico e polêmico, Sim. Uma polêmica construtiva que o Maurício traz e a gente acaba se inspirando para falar com a gente aqui pela primeira vez no Rasgando Verbo, e creio que não será a última. Maurício Bleg, boa noite. Boa noite, Eliseu Aranha, boa noite, Júnior, Júnior Novaes, a todos aí que acompanham este programa, líder de audiência nesse horário, a todos que acompanham a rádio. Essa rádio aqui eu tenho o prazer de estar retornando aqui ao estúdio, foi minha casa durante muito tempo, Quero abraçar aí o Amon Carvalho, o nosso diretor, um abraço todo especial e a todos que estão aí acompanhando. Então nós vamos hoje rasgar o verbo aqui, literalmente, na questão da política, trazendo informações e a nossa opinião em especial. Como que surgiu esse grupo, esta marca, essa identidade Bleg que se tornou tão conhecida no município? É sobrenome? É um pseudônimo? É algo assim sem um teor mesmo, documento? Como que é isso, Maurício? Veja só, meu amigo Aranha, a gente surge sempre ali na adolescência, para o meio político, quando a gente começa a querer se descobrir, querer participar das questões públicas da nossa sociedade. E ali na adolescência, estudando no Centro Educacional de Barra do Choça, nós criamos um grupo para participar de gincanas estudantis naquela oportunidade, que era um evento muito forte aqui no município de Barra do Choça. E na primeira equipe que nós formamos, as equipes tradicionalmente que ganhavam as gincanas aqui no nosso município eram as equipes dos professores, que era do magistério, e dos contadores, que era da equipe dos contadores que formava aqui, que era, tinha uma formação nessa área. E era sempre elas que ganhavam a gincana. E nós criamos um grupo que nós não tínhamos oportunidade de participar dessas equipes, que era mais... a um nível mais elevado. É um nível mais elevado da educação ali, mas era também, fazia ali uma seleção, Uma famosa panela. Vamos dizer assim, rasgando o verbo, Rasgando panela o verbo. mesmo. Tinha a panela do centro, vamos dizer. E aí nós criamos um grupo e não tinha oportunidade de participar da panela, nós fizemos a nossa panelinha de barro. Então foi um grupo independente, né, Maurício? Fizemos esse grupo independente e mais com alunos de quinta e sexta série. E por coincidência, nossa equipe foi a vencedora naquela oportunidade. Tinha também a equipe da Igreja Católica, que não deixava de ser uma panela também, Que era a juventude ali da Igreja Católica. Tinha também outras equipes. E a nossa equipe, a Galera Bleg, que era chamada na época, foi a campeã. E a partir daí nós começamos a surgir para a sociedade de Barra do Choça, Aí nós começamos a aparecer na sociedade de Barra do Choça. Daí pra frente nós criamos grupo de teatro com o nome Bleg, criamos outras atividades, fizemos vários eventos aqui em Barra do Choça. Começou a surgir a rádio aqui na nossa cidade, Tinha outra rádio, Rádio Senhor do Bonfim, tinha a rádio evangélica, antes mesmo de sair a rádio comunitária legalizada, que é essa aqui, tinha essas rádios alternativas. E nós começamos a fazer programas também nessas rádios e nos tornamos conhecidos com o nome que eu peguei ali do grupo Bleg e incluí no meu, Maurício Bleg. Agora mesmo nós estamos com um processo aí, a minha filha formou em Direito semana, Mônica, e um dos processos que ela está direcionando é justamente esse, para a gente conseguir incluir o nosso nome, já foi inclusive protocolado, incluir no nosso nome a palavra Bleg, porque é como nós somos conhecidos de fato aqui no município. Ô Maurício, você sabe qual é a definição do termo Bleg? Você já
procurou pesquisar para saber qual é a origem dele? Bleg, na verdade, é uma sigla. Na época, nós pegamos uma sigla de uma frase que nós tínhamos naquela oportunidade, né, era de gírias, que eram gírias naquela oportunidade, gírias que hoje não tem mais muita importância. Já saíram de linha, mas eram gírias naquela oportunidade. E como nós éramos um grupo de adolescentes, nós pegamos essas iniciais dessas gírias e colocamos e formamos o Bleg. Entendeu? Então o Bleg hoje ele é mais além do que a gíria e se tornou um nome conhecido porque nós adotamos este nome, porque gostamos, achamos que foi daí que nós nascemos para a sociedade de Barra do Choça, porque até então nós éramos escondidos, nós éramos desconhecidos, nós apenas trabalhava na roça com o nosso pai, de família carente aqui do município, e tinha aquelas que nós já falamos aqui, que eram as panelas do centro. Famílias que se auto-identificavam tradicionais. As tradicionais do município não davam muito espaço para as que não era participar da sociedade diretamente. E aí nós começamos a participar a partir do Grupo Bleg, por isso nós adotamos. Rapaz, Maurício, eu me identifico muito nesse evento específico e lembro também, diga-se de passagem, né, da frase de Che Guevara, quando você fala daquele processo jovem onde surgiu este efeito, onde surgiu toda esta luta, esta militância, né? E eu lembro que Che Guevara ele tem uma frase que é mais ou menos assim: ser jovem e não ser revolucionário é quase que uma contradição genética, e tem muito a ver com tudo isso, né? Já lá atrás você pensava em realmente revolucionar, em questionar, em indagar o porquê. Nasceu isso com o Maurício? Será que o Maurício ele era já era lá atrás um ser diferente dos demais ali, do seu convívio interpessoal? Como que era isso assim dentro do Bleg? Eu acho que o sangue revolucionário já estava na nossa veia, né? E ele destacou mais ali da questão da nossa juventude, da nossa adolescência, que é num momento de sonhos que todos nós temos. A partir dos 30 anos, a gente começa, todos nós, a cair na realidade e começa a ver o mundo de uma forma mais real e não tão utópica como é a questão da revolução. Mas naquele momento, nós também filiamos, né? Entramos, quando nós destacamos na questão da gincana, participamos também do movimento estudantil, e o movimento estudantil, por si só, já é um movimento revolucionário. Participamos do movimento estudantil, criação de UMES, do Grêmio Estudantil aqui em Barra do Choça. Ali a gente já se filiou ao partido da época, era um partido revolucionário, e como era revolucionário, que era o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e nós filiamos ali. Eu fui, inclusive, candidato a vereador pela primeira vez em Barra do Choça pelo PCdoB. Então eu era ali um adolescente, um jovem, né? Realmente com essa utopia revolucionária de fazer a mudança no Brasil, de querer que todos tivessem a participação inclusa na sociedade, já que nós vinhamos de uma família que, para incluir, nós tivemos que criar essa alternativa aí, inclusive, que eu falei aqui do Grupo Bleg. Então, foi por aí que nós começamos a destacar. Eu fiquei filiado muito tempo ali no PCdoB, depois migrei para o PT, e depois a gente vai amadurecendo e vendo a realidade de forma diferente e vai se adaptando com a sociedade. A vida como ela é, então, né? A vida como ela é. Mesmo que a gente discorde, mas a gente tem que adaptar. Muito bem, olha, para você que ligou seu rádio, estamos ao vivo na Rádio Nova Dimensão 104.9, rasgando o verbo com Maurício Bleg. Passa muito rápido aqui, já estamos aos 22 minutos da nossa entrevista, Júnior. Vou pedir permissão aqui para a nossa direção, para a gente não colocar hoje o bloco comercial no intervalo do programa, para a gente não perder. Hoje a gente vai direto. Vamos direto abrir essa sessão aqui para a gente adquirir, como diz meu avô, mais um pouquinho aqui, né? Desse conteúdo do Maurício. Vamos até às 7 horas, Ana. Vamos até às 7, então. Tá definido aqui. Um abraço para Armon Carvalho também, que nos dá esta autonomia para tomar estas decisões aqui. Valeu, amor. Aranha, eu tenho uma pergunta para o Maurício. Fique à vontade, Juninho. Em relação às eleições de 2020, né? A gente bate muito nessa tecla porque você acertou muito, Maurício. Eu assisti alguns vídeos seus, né? Eu discordei de alguns, concordei com outros. Como você avaliou o cenário na majoritária? Você via que o prefeito Alberdão já tinha uma chance a mais, que o ex-prefeito tinha uma chance a menos? Como é que você viu aquele cenário em que você chegou à conclusão que o prefeito Alberdão, o atual prefeito, venceria as eleições? Olha, não é segredo para ninguém que eu participei
durante muitos anos, os 3 primeiros anos do governo anterior, do governo de Adiodato. E eu era uma das pessoas dentro ali do grupo de Adiodato que era uma espécie de conselho, né? Que eles me ouviam. Né? Consultor político. Consultor político. Me ouvia quando era do interesse, né? Quando não é, a gente não ouve. Só escuta os o que é coligados bom, né? só escuta o que é bom. Quando a gente começa a falar uma coisa que desagrada, aí as pessoas deixam de ouvir. Foi o que aconteceu. Logo no 4º ano eu comecei a dar algumas orientações e o prefeito Adiodato não quis ouvir aquelas minhas orientações, não quis concordar com as minhas orientações e passou a ouvir umas outras pessoas que ele convidou para participar. E o conselheiro, o ouvidor, que era a pessoa que eles ouviam, que era eu em determinados momentos, deixou de ser. E ali eu já estava prevendo que seria uma eleição complicada. E por prever que seria uma eleição complicada, eu gostaria que o grupo político, e sugeri inclusive para o prefeito da época, o prefeito Adiodato, que ele fortalecesse o nome dele e o nome do grupo, porque se tivesse uma derrota, a gente ficasse fortalecido no cenário. Inclusive, a gente já pode entrar, que vai ser tema daqui a pouco, mas eu sugeri que ele filiasse ao Democrata, que era o partido de ACM Neto na época. Porque se ele filiasse ao Democrata e fosse candidato pelo Democratas, o grupo ficaria fortalecido. Não só o nome dele, se ele perdesse, né, como eu tinha previsão que ele perderia, mas o grupo ficaria fortalecido com o próprio ACM Neto. Mas não, ele, ouvindo outras pessoas, preferiu apoiar, migrar para o partido de Otto Alencar, que era o partido do governo na época, para se aproximar do governo. PSD, né? Que é o PSB. E deixou de me ouvir a partir daí. E eu também já dava as perspectivas da dificuldade da eleição. Eu dizia, tinha uma dúvida se Oberdan seria ou não candidato, mas eu dizia, se o candidato não for Oberdan, e eu falava com firmeza, se for a mulher dele, que era Demi Melo, na minha opinião, na época, seria também uma candidata forte, porque eu achava muito difícil que Oberdan, com toda essa ferramenta que tinha de ganhar as eleições, que ele dava a uma outra pessoa que não fosse ali do seu núcleo familiar. Essa é a tradição da política do Brasil, infelizmente. Ninguém abre para o outro de fora se tem alguém ali no grupo familiar. Nós estamos vendo isso agora, inclusive na questão do Senado, na chapa de ACM Neto. Então, eu comecei a dizer para o prefeito Adiodato que nós teríamos grandes dificuldades na eleição e que nós tínhamos que traçar uma estratégia para posteriormente à eleição, mesmo perdendo. Ele não quis me ouvir e nós começamos a desentender a partir dali. Porque é muito difícil uma pessoa estar no poder, né, se achando tal, porque o cara, quando é prefeito, venceu todo mundo eleição, venceu a eleição. Quando é prefeito, todo mundo está em cima e ele está né? todo cheio. Todo E mundo aí fala, uma você pessoa é top, né? Você é diferente. todo mundo só fala assim. Aí uma pessoa vem e fala que ele vai perder a eleição. Ele não vai concordar, né? Então foi isso que aconteceu. E ele começou a discordar das minhas opiniões e daí para cá nós começamos a nos dividir, nos separar. E eu já tinha essa perspectiva. Agora, respondendo a pergunta de Júnior, por que eu tinha essa visão? Porque Oberdan é um nome muito forte em Barra do Choça. Enquanto ele estiver atuante no cenário político, ele será um nome muito forte, né? Apesar que eu acho que ele não vai abrir para outros grupos de fora, que é o meu entendimento, mas vai manter ali no grupo familiar dele sempre a sua presença na política de Barra do Choça. E eu analisava que ele era forte. E por ele ser forte, o nome ser forte, eu também analisava que a vaidade, a mosca azul, como é um ditado que se diz, começou a picar demais o governo do ex-prefeito Adiodato, e eu via que a vaidade estava tomando conta. E quando a gente está com muita vaidade, a gente esquece, né? Esquece de enxergar a realidade. Então foi isso que aconteceu com o Adiodato. Ele deixou de ver a realidade, de se preparar para essa realidade. E aí a gente dividiu. Eu acabei entregando o cargo que eu ocupava como secretário na época, no mês de maio, né? No mês de maio eu entreguei o cargo e, de uma certa forma, distanciei do grupo. E na campanha eu vi que se o nome fosse o nome de Oberdan registrado, seria muito mais difícil ainda de ganhar as eleições. Então, a partir dessa análise, eu via que na majoritária não tinha como Oberdan Rocha perder a eleição naquela oportunidade. Muito bem, olha, você deu para entender aí que a análise de Maurício deu muito certo, né?
Prova e evidência disso é que o prefeito Oberdan se elegeu com mais de 2.000 votos. Foi de 10 frente, mil né? contra 8 e pouco. É, realmente. Mas, Maurício, você acha que se o ex-prefeito Adeodato Araújo tivesse seguido, talvez aí, essas análises técnicas que você, enquanto conselheiro ainda do gestor, fizesse, haveria uma possibilidade de reduzir esse número de votos ou até mesmo uma possível vitória, mesmo contra o nome do atual prefeito Oberdan Rocha? Olha, muito difícil era ganhar a eleição de Oberdan, mesmo ouvindo o que eu estava falando. O que eu estava falando era uma questão mais de preparação para o posterior, para fazer a oposição depois, para não ficar do jeito que está hoje, né? Adeodato perdeu a eleição e sumiu, ninguém vê. Então a oposição ninguém vê aqui em Barra do Choça, porque acabou, praticamente acabou. Então o que eu estava propondo era que nós nos juntasse, organizasse, para que, se mesmo perdendo a eleição, continuasse um grupo forte agora, inclusive, com a presença de ACM Neto, dando este apoio, esse suporte aqui em Barra do Choça. Mas, para ganhar de Oberdan naquela oportunidade, eu achava muito difícil. A única chance que eu via, a possibilidade que poderia enxergar, era se o Saturnino realmente decolasse e alguns votos que foi para Oberdan fosse para Saturnino. Mas, como foi acompanhado na campanha eleitoral, muita gente que iria votar no Saturnino deixou de votar nele e votou em Oberdan para dar aquele voto que a gente diz, né, que é o voto correto, o voto certo, o voto da vitória, porque se votasse no Saturnino, dividiria e Adeodato com seus 8.000 votos poderia ganhar. Olha, essa análise que você falou de o grupo na época do ex-prefeito Adeodato manter unido era para que Barra se tornasse quase um Planalto da vida, né? Perfeitamente. Sem a famosa Clóvis, reeleição, né? Clóvis, Dico, Clóvis, seria mais ou menos isso, né? Perfeitamente. Eu entendo que a Barra tem essa característica, tá passando até essa característica agora, porque a Barra começou a ser uma cidade mais centralizada. O voto da zona rural não é mais a maioria dos votos. Quando o voto antigamente da Barra era a maioria na zona rural, tinha os currais eleitorais, nós estamos aqui no Rasgando o Verbo. Com certeza. Tinha os currais eleitorais que o cara dominava ali e ninguém tomava. O líder da região. O líder da região dominava ali e o que ele indicava todo mundo ia. Agora não, nós estamos numa cidade, eu estava subindo aqui para vir para a rádio e passando e ficando impressionado com a Barra. Então, é uma cidade de pessoas voltadas para o centro. Então, com isso, a possibilidade de ter alternância de governo aumenta mais ainda. Mas para isso tem que ter uma oposição fortalecida. Se não tiver, fica aquele nome que está ali, que é o nome, inclusive, do prefeito Oberdan, que até hoje continua forte. Muito Aranha, bem, Júnior. A gente vai entrar agora no mérito estadual, né, da coisa, em relação à questão das eleições majoritárias, né? A gente tá vendo aí dois polos, né? A gente não pode falar outros polos porque a gente só tá vendo duas configurações, né? Que no caso é Jerônimo Rodrigues do PT e no caso é ACM Neto do Democratas do União Brasil agora, né? Como você avalia, Maurício, essa eleição? Essa eleição vai ser difícil, vai ser uma eleição fácil? Como vai ser decidida essa eleição aqui na Bahia? Porque as pesquisas indicam já uma tendência. Como você avalia isso? Olha, veja só, na Bahia hoje nós temos um cenário um pouco parecido com o cenário da eleição municipal de Barra do Choça. Nós temos dois polos, o candidato Jerônimo, do PT, que é o candidato do governo, o candidato da oposição, que é o candidato ACM Neto. E temos um terceiro candidato, que é o João Roma, que é tipo Saturnino aqui de Barra do Choça. Então ele vai ficar ali e ter alguns votos daquelas pessoas que é apaixonada por Bolsonaro, que vai levar os votos para João Roma. Mas ele não passa ali dos 10%. Ele vai continuar naquele grupo de 10% dos votos. E quando a eleição pegar fogo mesmo, vai vir os votos, as pessoas vão começar a sair de João Roma para dar o voto, aquele voto que é o voto de decisão, como aconteceu aqui na Barra. Aí as pessoas vão ver, olha, se a CM Neto ou se é Jerônimo. Então ele já vai definir o voto ali para não dar o voto perdido. Se o Jerônimo começar a crescer demais, muita gente que é de João Roma vai votar no ACM Neto. Agora eu vejo dessa forma. Eu acho que o candidato, com uma eleição municipal aqui de Barra do Choça, Oberdan era oposição, o candidato de oposição não é um candidato menino, é um candidato bom, que é o candidato ACM Neto.
É um candidato que saiu com 80% de aprovação da prefeitura da capital da Bahia. Colocou o seu substituto que está com aprovação acima de 70%. Então é um candidato muito forte. Se fosse qualquer um candidato, tudo bem. E ainda teve a lambança do PT baiano. E na hora de escolher o seu candidato, atrapalhou todinho e colocou o Jerônimo Rodrigues, que apesar de ser uma pessoa boa, mas não é um político conhecido. É um político desconhecido. Um cara de do Senado. Jequié, né? Que saiu pra uma secretaria. É gente boa. Eu não tô questionando ele. Eu nem conheço. Na verdade, eu sempre participei do PT, o povo da Barra sabe. Eu, inclusive, fazia parte do Diretório Nacional do PT. E eu não via Jerônimo Rodrigues lá. Né? Então, até pra mim, que era de dentro do PT, eu não conhecia Jerônimo Rodrigues. Mas foi uma escolha pessoal de Rui Costa. Né? Rui Costa está se mordido pela mosca azul, igual o prefeito anterior da Barra, né? Se achando o bambambam. Então ele está mordido pela mosca azul, falou, não, eu vou escolher Jerônimo Rodrigues. Primeiro ele fez a lambança, falou, não, eu sou candidato ao Senado. Fez a reunião, tudo certo, deixou tudo acertado, que ele era o candidato a Senado. Otto Alencar era candidato ao governo, que era a melhor opção para ele. Ele era o candidato ao Senado, ia sair 6 meses antes. Quem ia assumir era João Leão, né? João Leão assumiu o governo e Wagner seria candidato, tirava a sua candidatura, como tirou, e o Otto Alencar seria candidato a Senado. Depois, numa reunião, ele decidiu, uma reunião com Lula, o Otto Alencar e Jacques Wagner, ele falou, não, eu não vou mais sair do governo. Então, atrapalhou toda a estratégia que estava montada, porque ele queria colocar o Jerônimo, porque ele acha que ele era o todo-poderoso, o Rui Costa. A verdade, ele tem uma boa avaliação, mas ele não é o todo-poderoso, que ele não transfere os votos que ele tem. Se fosse ele o candidato, seria um candidato forte, mas o Jerônimo não é, principalmente vindo de uma pasta onde a educação da Bahia, a nível nacional, todo mundo sabe nas pesquisas, ela está lá embaixo nas pesquisas. Eu não vou falar em último, porque eu teria que estar avaliando essa estatística de agora, né? Mas está lá embaixo nas pesquisas, enquanto tem outros estados acima da Bahia. E pegou esse secretário dessa pasta e colocou para ser o candidato a governador. Um cara desconhecido, eu acho que foi uma lambança do PT. Mas, mesmo assim, o Rui Costa está dando de tudo, está indo atrás, ele está colocando como se fosse a questão de honra, e pode, né, até crescer mais na eleição. Mas eu acho que essa eleição, provavelmente, o ACM Neto, que não está caindo na estratégia do PT, porque a estratégia do PT é colar ACM Neto em Bolsonaro. Essa é a estratégia do PT baiano, colar ACM Neto em Bolsonaro. Só que como João Roma é o candidato de Bolsonaro, essa colagem que o PT queria fazer de ACM em Bolsonaro está mais complicada, porque Lula é forte na Bahia. Estou falando na Bahia, não estou falando no Brasil. Então, Lula é forte na Bahia. Então, essa colagem do PT de ACM Neto em Bolsonaro não está dando certo. E, provavelmente, com isso, ele será Maurício, eleito no primeiro turno. Se João Roma ele tirasse a candidatura dele, talvez poderia colar, até Isso. colar, né? Aí seria até ruim para a ACM, na minha opinião. Sim. Mas o próprio ACM, ele tem essa maturidade política de falar, olha, eu não tenho nada contra Lula, muito pelo contrário, né? A razão que nos une é maior que as nossas diferenças. Então, já tem essa famosa malandragem política do ACM, né, Maurício? A ACM é muito inteligente. Política, eu tenho dito o seguinte, que os partidos políticos deixou de existir. Ideologia partidária, nós estávamos conversando aqui fora do ar, não existe. Né? É mais a questão de oportunidade, de oportunismo momentâneo. Então, o ACM, por isso, quem tem que se destacar, na minha opinião, hoje, essa é uma opinião pessoal, são os políticos inteligentes. Sou a favor dos políticos inteligentes, então o ACM Neto é um desses. Quando a ACM Neto viu a lambança que o PT fez, a primeira coisa que ele fez foi ir lá e tirar uma das pernas do PT, que foi o PP, que é o partido do atual prefeito Oberdan, aqui de Barra do Choça. Pegou o PP e aí deixou o grupo do PT com o Jerônimo, né, capenga. Porque tirou uma parte forte. O famoso braço direito do PT, né? Exatamente. Então, quando a gente vai participar de uma reeleição, ou então de uma eleição, e começa a perder aliados, isso é terrível. Muito bem, como diria o Adalto, isto é terrível, né? Olha, Maurício, a gente aqui também
chega para falar de muitas pessoas. Um abraço para o Zé e Ali aqui da Celino Vieira Rocha, que disse que estava com muita saudade do seu trabalho e sua voz Zé, aqui abraço. no rádio. Um abraço também para meu amigo Zé Alberto, lá na Vila Dias, que escutava sempre o seu programa. Um abraço, Zé, lá na Vila Dias, Zé. na audiência. Um abraço também para minha amiga que está na audiência aqui, Lena, e o Leandro aqui na Juraci. Forte abraço. Tem muita gente mandando mensagem. O Antônio Rodrigo ali na Rua do Hospital também escutava sempre. Louro Pedeiro também era um ouvinte assíduo e fala que matou a saudade. E a Gilda lá do Santo Antônio. Vamos que passar o áudio dela, mandou Lorena? um áudio. Vamos passar, Júnior. Olha, eu peço desculpa aqui aos amigos. São vários áudios. Um abraço para meu amigo também, né? Vivaldo lá do Canguçu. Não dá para gente passar todos os áudios também. Abraço pra Zezinho todos. lá no Sossego. Mas vamos passar o de Dona Gilda aqui, Júnior. Participação do ouvinte. Boa noite, Eliseu Aranha. Boa noite, Juninho Novaes. Boa noite, Maurício Breg. Oi, Maurício. Que bom ouvir a sua voz. Oi, Maurício. Quando você te fazia o programa aí na Nova Dimensão FM, eu não perdi o seu programa. Depois você acabou com o programa, mas fez tanta falta. Mas espero que você ainda volte com aquele programa, Maurício. Uma fé em Deus. Valeu, Gilda. Aqui é Um Gilda abraço. aqui do Santo Antônio 1. Bom, Gilda aí do Santo Antônio 1, na audiência. Que bom, né, Maurício? Fica aquela sensação de dever cumprido, né? É verdade, eu fico muito feliz, né? Tinha vários ouvintes que era todo dia ligava o rádio, mandava mensagem, participava do programa e eu tenho saudade de todos eles também. Eu quero aqui relatar também, viu, João? Um abraço todo especial para Maria da Paixão, o Farley Amorim, que é o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, está na audiência aqui. Um abraço para a professora Edith Cortes e também para o vereador Paulinho Bateria. Edith Rocha. Edith Rocha, Rosa. perdão, Edith. E também Edith Rosa, nossa colega que veio aqui a semana, não foi? foi falar da Embasa, né? E um abraço para o vereador Paulinho Bateria Alô, também, Paulinho. que está aqui na audiência. Olha, o Hilton Bob também, um abraço especial. Presidente do PT. E também o Irineu, né? O famoso Bob Nogueira também Ei, tá aqui com a Barra gente. Reg de Raiz, hein? Cê Cid lembra? Louco, lá no Ouroville, na audiência, um abraço. E pro Vanei também. Ó, muita gente mandando mensagem, mas a gente volta para falar com o Maurício. Maurício, o prefeito Alberdan, ele seguiu contra o parecer do partido em fazer aliança com a ACM e ficou com o Rui Costa. Nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores e o governo Rui tem investido muito em Barra do Choça. Obras anunciadas como a construção do complexo policial e também do colégio modelo. Há de entender que isso é positivo para Barra do Choça? Estratégia de Alberdan, que também é um político inteligente. Eu falei aqui há pouco de políticos inteligentes e ele é um desses, né? Não é nada mais do que estratégia. Então, Alberdan, eu sempre digo que Alberdan é o cara que vai ser convidado para a posse, seja quem for o eleito. Porque os caras que tá lá no PP, que eu acabei de falar aqui, que tem secretarias, inclusive, garantidas e que vão ser anunciadas se a ACM Neto ganhar a eleição, vai fazer questão de convidar ele para estar na posse. E se o Jerônimo ganhar a eleição, ele também vai estar na posse com o Jerônimo. Então, isso aí não foi nada mais do que estratégia de Alberdan. Ele está querendo que os recursos cheguem. E ele não vai perder, ele vai ganhar de qualquer jeito, aí sendo quem for o vencedor. As pessoas podem até questionar, né, de que achar assim, não, mas aí ele está sendo, de uma certa forma, não está sendo coerente. Ele poderia seguir o partido dele. Ou então está dizendo assim, não, ele está sendo leal ao grupo que o partido seguiu até determinado ponto. Mas não é uma questão de julgamento pessoal de cada um. Mas na questão política, que é o que eu estou aqui para analisar, ele foi muito estrategista. Ele está buscando os recursos para a Barra do Choça e sabendo que o candidato que ele está apoiando provavelmente vai perder a eleição, mas o outro candidato tem o apoio do partido dele, que vai estar fazendo parte do governo futuramente, com secretarias importantes, e ele, a partir de janeiro, provavelmente estará também ao lado deste grupo político. Muito bem, a gente fala também, né, vamos entrar agora no mérito nacional. Muito bem. A gente está vendo aí, Maurício, as pesquisas políticas que saem toda semana, daí nós estamos vendo uma tendência de empate técnico entre Lula, entre Bolsonaro. A gente está vendo que a terceira via não está crescendo muito. Qual é a sua avaliação? A terceira via, ela tem realmente chance de crescer? Ela vai crescer? Ela já está morta? Ou como você avalia isso se tem um segundo turno Bolsonaro e Lula?
Terceira via aí é a mesma coisa da terceira via da Barra. Não tem chance nenhuma. Terceira via na Barra, que foi Saturnino, não tem chance. Eu mesmo, se um dia for candidato na Barra, eu quero ser ou a primeira via ou a segunda via. Terceira via eu estou fora. Porque terceira via não existe. E no Brasil, essa terceira via não vingou. A terceira via seria o nome de Sérgio Moro. Sérgio Moro queimou. Então, Sérgio Moro está de fora. Agora, fazendo essa análise nacional, a eleição de Lula, aqui para o nordestino, que só fica com a visão centralizada aqui no Nordeste, ou então para o petista barra-chossense, que só fica vendo o PT na Barra, ou então para o PT da Bahia, que não enxerga a conjuntura nacional e fica só olhando a conjuntura estadual e está se achando os barriga verde. Então, eles acham que Lula está tranquilo na eleição. Agora, eu não. Eu acho que é a eleição difícil. Eu acho que a ACM Neto tem mais chance de ganhar a eleição do que Lula. Porque a eleição nacional é a eleição difícil. Lá no sul e no centro-oeste do Brasil, só dá Bolsonaro. A maioria, a mesma coisa que aqui no Nordeste com Lula, lá é Bolsonaro. E lá não é Bolsonaro porque é Bolsonaro, não. Lá é anti-PT. O PT lá ninguém quer, mesmo que é Lula. Lula sabe tanto disso, que Lula, que é outro político inteligente, eu admiro político inteligente, Lula é outro político inteligente, o que Lula fez? Lá em São Paulo ele precisa, se não ganhar em São Paulo, precisa pelo menos ficar empatado ou ali perto, na disputa de voto. Então o que ele fez? Ele buscou Geraldo Alckmin para ser o vice dele. Questionado, inclusive, pelos petistas que colocam o tampão no rosto e só enxerga a localidade. Petista daqui da Bahia, que questionou o chamamento de Geraldo Alckmin para ser candidato a vice. Foi uma estratégia de Lula, porque ele sabe que ele precisa ganhar voto do centro e da direita, ou das pessoas mais da direita, lá na região sul, sudeste e centro-oeste. Aqui no Nordeste, não. Aqui no Nordeste ele está garantido. Até o candidato de Lula, que o povo chamava de Porte, que é uma excelente pessoa, candidato a governador de São Paulo hoje, Haddad, teve aqui na Barra 80% dos votos. 80%. Então, Lula vai ter mais de 80%, Lula vai ter, pode chegar até 90%, mas eu não posso analisar a política nacional aqui pela eleição da Barra. Então, para isso, eu tenho que concordar com Lula. Claro, Lula está certo de buscar voto da direita. E agora ele está tentando buscar também os votos dos evangélicos, que é outra coisa importante que a gente tem que falar aqui. O evangélico quer ver o gato preto, hoje é sexta-feira, 13, quer ver o gato preto, mas não quer ver um candidato do PT. E não quer ver Lula. Então, o evangélico nacional. Então, o que Lula tem que fazer hoje é tentar buscar um Otto Alencar. É difícil, né? O Otto Alencar foi aquele que buscou os votos dos evangélicos para Lula ser eleito em 2002. Então, ele tem que buscar uma pessoa ali para ficar mais maleável, ele tem que deixar de participar dessas reuniões de terreiro, ele tem que começar a participar, ele tem que começar a ser mais maleável para ele buscar alguns votos dos conservadores. Então, migrar, né, Maurício, dentro da veia política, ele tem que buscar outros terreiros, como diz o ditado, outros terrenos, não é isso? Ele tem que buscar. Se ele quer ganhar a eleição, ele tem que buscar. E ele sabe disso. Tanto é que ele está buscando Geraldo Alckmin lá. E tanto é que ele está fazendo hoje, visualizando a possibilidade de deixar essa questão mais radical de esquerda de lado. Porque se ficar nessa, radical de esquerda, como eu era na minha juventude, né, não vai para lugar nenhum. Não consegue nada. As coisas não andam. Não, né? O Brasil, tradicionalmente, não é o que eu sou. Eu falei para você até fora do ar aqui, eu sou uma pessoa liberal, mais pro liberal do que pro conservador. Mas o brasileiro, ele é conservador. O brasileiro é conservador, né? Por essência. Então, Lula, ele tem que buscar esses votos conservadores, principalmente no sul, sudeste e centro-oeste, para que a hora que for fazer a junção dos votos todos e juntar o Nordeste, aí ele conseguir a maioria dos votos. Porque Bolsonaro, apesar de gasolina do jeito que está, as coisas do jeito que está, a coisa está feia. Mas o povo que vota em Bolsonaro, tem gente que tem até vergonha de falar que vai votar em Bolsonaro. Mas ele fala assim, eu voto contra o PT. Ele nem fala que vai votar em Bolsonaro, não. Independente de quem for. Eu sou contra o PT. Eu sou contra Lula. Então, não é Bolsonaro,
é o contra. É o voto alguém contra. que faça alusão Aranha. a uma política partidária Ó. contra as políticas públicas do Partido PT. dos Trabalhadores, né? Ô, Aranha, teve uma pesquisa do Paraná Pesquisas, eu tô vendo aqui, entre os dias 27 e 31 de março, que colocou, Maurício, Lula e Bolsonaro empatados em São Paulo. Né? Lula com 34,1% dos votos e Bolsonaro com 31%. Há o risco de Bolsonaro passar Lula aí em São Paulo e definir a eleição majoritária nessa região, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Tem essa chance de Bolsonaro ser reeleito presidente da República, Maurício? A disputa está aí, a disputa está em São Paulo, Minas e Rio. Então, por que aqui no Nordeste é Lula? Lá no Sul é Bolsonaro e Centro-Oeste. Então a disputa agora é no Sul, né? No Sul Sudeste e no Centro-Oeste. Centro-Oeste. No Sudeste não, o Sudeste, a disputa é no Sudeste. Então, Lula sabe que lá em São Paulo é complicado para ele. Então ele quer pelo menos empatar. Se ele empatar em São Paulo, já está bom. Se ele empatar no Rio de Janeiro, já está bom. E se ele ganhar em Minas Gerais, como provavelmente pode ganhar, pronto, aí define. Então, quando juntar os votos todos, ele vai ter a maioria, porque não vai ser uma eleição fácil. E provavelmente terá segundo turno para presidente. Muito bem, olha, você está aí entendendo as análises políticas que o analista Maurício Blake traz para vocês, mas tem uma pergunta que eu acho que ficou muito redundante. No teu ponto de vista, já está definido, ou na opinião do Maurício, mesmo acertando e errando, quem senta na cadeira em Brasília em 1º de janeiro de 2023? Já dá para entender? Ou você acha que ainda é algo muito inconsistente e não há nada muito sólido, Maurício? Não, eu sou a pessoa que eu faço análise, mas eu faço a análise e dou a minha opinião. Teu ponto de vista, né? Meu ponto de vista, como eu fiz aqui na Barra. Mesmo saindo uma pesquisa dias antes falando que o candidato do governo ia ganhar, eu garanti a minha proposta. Inclusive eu falei, fiz um vídeo e falei, se eu errar, nunca mais eu faço uma análise política em Barra do Choça. Eu lembro desta frase. Então, eu dou minha opinião. Eu não tenho medo da minha opinião. Então, eu acho que no dia 1º de janeiro nós vamos ter duas posses importantes. Uma posse aqui na Bahia, ACM Neto, quebrando a hegemonia do PT, 16 anos no governo, voltou. O ciclo acabou, o ciclo do PT, 16 anos, acabou aí, e a ACM Neto vai assumir o governo da Bahia. E em Brasília, Lula. Lula vai ser o presidente. Sabe por quê que Lula vai ser? Lula hoje tem do lado dele a imprensa e o judiciário. Ah, mas o judiciário é imparcial. Em conversa fiada. Imparcialidade não existe. Ele pode até ser que ele não vai interferir. Pode até ser, não vai interferir no resultado da eleição. Mas todo mundo do judiciário do Brasil, inclusive o Supremo, torce para Lula ganhar. Porque vê como Bolsonaro um cara que não é seguro. Que a qualquer momento pode endoidar aí e tentar ter um golpe, né? Fazer um atentado até contra a democracia. Então, e a imprensa também. A imprensa que foi que ajudou a tirar o PT. Mas só que hoje, o candidato da imprensa não decolou, não deu certo, que era o Sérgio Moro. Então, o que aconteceu com a imprensa? Ela ficou sem saída. E agora, o que eu vou fazer? Tem Bolsonaro e tem Lula, e agora é o jeito nós apoiar Lula. Então, a imprensa está em cima de Lula. Então, por isso, e pela inteligência de Lula, porque se Lula fosse seguir a inteligência do PT baiano, ele perdia. Porque se fosse seguir a inteligência do PT baiano, ele ia querer fazer igual o Rui Costa, ia querer buscar um secretário desses aí, igual o Jerônimo, que é filiado do PT, e botar para ser vice. Mas Lula é inteligente, foi lá e buscou um cara que era... Outra bagagem, outra roupagem, né? Outra roupagem botou, porque o vice tem que ser uma pessoa para contribuir, não pode ser do mesmo, o mesmo do mesmo. Chapa sangue, puro sangue, né? Puro sangue não existe para eleição. Então ele foi lá, por Lula ser tão inteligente assim, mais do que o PT baiano, eu acho que Lula tem grande chance de ganhar as eleições. Mas não vai ser fácil. Vai ser uma eleição difícil, com possibilidade de ter segundo turno. Muito bem, tá aí as análises. Estamos chegando ao fim do programa. Maurício e Júnior, né? A gente tem um quadro aqui que a gente fala... É o bate-bola, né? Bate-bola. A gente faz ele com diversos... Não é todos entrevistados, são algumas pessoas específicas. Fizemos aqui
com o ex-prefeito Adiodato, com vereadores, com o atual prefeito Alberdan também, Exato. com o candidato, com o deputado Valdenor Valdenor, Pereira, exato. com o Fizemos com o Eduardo pré-candidato a Salles deputado, também. com o Eduardo Salles também. E a gente gostaria de fazer com o Maurício Black, que a gente manda a pergunta, o bate-bola e Maurício devolve a resposta. Se o entrevistado achar que a gente tem a autonomia de fazer, fique à vontade. Claro, e o bate-bola tem um tempo de resposta, porque às vezes eu alongo demais e eu não quero atrapalhar o A programa. gente é o mais rápido possível. Assim, Ok. Toma lá, dá cá. É Não, à porque disposição. a gente tem a Voz do Brasil depois, né? Daqui a pouquinho. Então a gente Perfeito. vem com esse bate-bola e inicia. Maurício, as perguntas tendem a respostas bem rápidas. E eu inicio com uma pergunta e com o tema família para você. Família é tudo. Inclusive aqui na Barra as pessoas questionam, mas Maurício só defende a família dele. Claro! Se você não defender a sua família, você não é digno de ocupar nenhum cargo público em Barra do Choça. Porque a sua família é quem vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Quem vai estar do seu lado é sua família. Você tem que defender a sua família. Abaixo de Deus, a família é tudo. Muito bem. Deus pra você, Maurício. Deus é acima da família. Se a família aqui no nosso meio é tudo, Deus é a construção, a razão de todos nós. Se eu estou aqui hoje falando neste programa, é porque Deus me permitiu. E se Ele me permitiu que eu falasse do jeito que eu falo, eu tenho que glorificar Ele o tempo todo. O seu arrependimento, Maurício, é? Meu arrependimento é parte do quarto mandato de Alberdan. Quando o Alberdan foi candidato, eu fazia parte do governo de Alberdan e nós tínhamos feito uma discussão parecida com essa discussão que aconteceu com o PP a nível de Estado hoje. E, na época, eu tinha a oportunidade de ser candidato a prefeito. Inclusive, tinha candidatos a vereadores do PT, eu tinha a direção do partido na oportunidade e tinha um vice. Sabe quem era o vice? Pastor Guilherme, o fundador dessa rádio. Ele estava na minha convenção, disposto a ser vice, e eu, na hora, ouvindo um candidato a vereador, desisti da minha candidatura. Então, o arrependimento meu é esse. Maurício, é um sonho que você tem. Um sonho que eu tenho é contribuir com a minha cidade, contribuir com o meu estado, né, estar à disposição do povo dessa cidade sempre, mesmo às vezes achando que não é fácil, por conta do meu jeito de ser, né? Meu jeito de ser é difícil, então não é fácil para que as pessoas possam me escolher um dia. Mas se houver uma mudança na forma das pessoas visualizar os seus representantes, eu quero um dia ser representante desse povo. Muito bem. Uma vaidade, Maurício. A vaidade, eu diria que é ver a minha família feliz, né? Sempre destacada, disposta aqui no município de Barra do Choça. Acho que seria isso. Como eu falei aquela hora, que para a gente entrar no destaque aqui, ser conhecido na Barra foi difícil, porque os grupos familiares da Barra não permitem que famílias diferentes entrem nesse ciclo, dispute com elas. E para a nossa família entrar nesse ciclo e ser conhecida hoje como nós somos, foi difícil. Então, a minha vaidade é participar desse ciclo, mesmo às vezes trombando, batendo, brigando, mas está nesse ciclo aí. Júnior Novaes. Muito bem. Eu queria que Maurício deixasse também, né, Aranha, uma frase, um incentivo para a população que está nos ouvindo, né, Aranha? Antes disso, eu gostaria de finalizar a última pergunta do bate-bola. Agora, se você pudesse falar para você, de Maurício Bleg para Maurício Bleg, o que você diria? Olha, eu diria assim, Maurício Bleg, por que você não é mais maleável? Porque você, se fosse, você teria mais resultados políticos. Maleável que eu falo é aceitar mais, é ser mais compadre. Você sabe o compadre? Aquele que bate no ombro. Mesmo quando o compadre sai na porta, você joga o copo, a xícara e fala assim, vai pra lá, compadre. Isso é falso. A palavra é falso. Porque o político falso hoje
É o que tem resultado. É aquele compadre que o cara chega na casa, ele toma um café junto com o cara, aí fala assim, ô meu compadre, tô com você e não abre. Quando o compadre sai na porta, ele joga o copo na porta. Fala, desgramado, tu vai para lá. Eu não sou esse. Então, se eu pudesse falar para o Maurício, falar, Maurício, se você quer ter sucesso, politicamente, em Barra do Choça, tu tinha que mudar esse temperamento teu. Tu não poderia ser tão verdadeiro. Eu não poderia chegar lá para o prefeito naquela época e falar, tu vai perder a eleição. Porque ele ia ficar contra. Eu poderia até falar assim, meu compadre, nós vamos ganhar. Mas quando ele virasse as costas, eu falava, tu vai ganhar. Tu vai ganhar nada. É desse jeito. Então, eu acho que, se eu pudesse dar um conselho para o Maurício, era esse. Para ele ser mais maleável, mais compadre. Mas eu não sei se o Maurício aqui ia aceitar esse conselho. Muito bem, tá aí. Maurício, muito obrigado por nos dar a honra e esse espaço de te entrevistar. É algo muito, para a gente, gratificante, né? Falar com alguém que tem tanta história, às vezes boa, às vezes nem tantas, mas histórias para se contar. Então, Júnior Novaes, muito obrigado. Deixa um espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a Júnior pelo convite, a Aranha, a Amon, diretor da rádio. Eu cheguei aqui na rádio, fiquei impressionado, né? Tem aqui uma visão jovial na rádio hoje, que está deixando a rádio muito mais bonita. Então, parabéns aí, Amon, pela essa coordenação aqui na rádio. Quero agradecer os ouvintes do programa Resenha Esportiva. Eu saí daqui da rádio num momento difícil, que não deu nem para explicar direito porque eu estava saindo. Eu fiquei decepcionado com um bocado de coisa, né, com algumas pessoas que optaram por ficar do lado contra o meu, não foram leais a mim. Então, por isso que quando eu saí daqui, eu estava nesse sentimento de falta de lealdade a mim. Então, não deu nem para me despedir dos meus amigos ouvintes da Rádio Nova Dimensão FM, do programa Resenha Esportiva. E eu quero abraçar todos eles, dizer que eu também tenho saudade de todos vocês, dos programas que a gente fazia aqui, do jeito que a gente fazia. Que Deus abençoe aí cada um de vocês. E dizer ao povo de Barra do Choça, essa cidade que cresce cada dia mais, desenvolve cada dia mais, dizer que nós temos, com certeza, um futuro promissor, né, sem depender de A, B ou C, de Maurício, de Adiodato, de Naelto, de Oberdan, de sei lá quem, de quem quer que seja que vier a governar, de Aranha, que vier a governar essa cidade futuramente. Nós, independente da gente, essa cidade tem um futuro promissor. Porque essa cidade, ela é um povo lutador. Sabe aquele povo que quer fazer a sua história, quer construir, mesmo não fazendo parte daquelas famílias tradicionais, mas ele quer construir. Às vezes ele briga por ele estar ali presente também, de querer, não é aparecer por aparecer, como aqueles vaidosos que querem, mas aparecer para ser notado. Então o povo de Barra do Choça tem essa vontade de ser notada. E quando tem essa vontade, constrói, cresce. E quando eles crescem, o município cresce. Então, eu quero abraçar todos vocês, dizer que eu estou à disposição aí nas redes sociais, fazendo os meus questionamentos. Como disse a Aranha aqui, é a verdade. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto. Tenho história de erros, tenho história de acerto. Sou polêmico, falo coisas que às vezes são questionadas por muitas outras pessoas. Mas se o Maurício, que o Aranha aqui colocou, que pediu para um Maurício dar conselho para o outro Maurício, se aquele Maurício, o compadrezinho, desse conselho para o Maurício de agora não ia aceitar, mesmo tendo as consequências que provavelmente eu terei na vida. Muito bem, que bacana, que programa bom, viu? Deu vontade de prolongar mais e seguir aí o conselho de alguns amigos ouvintes de estender o programa. Em breve. Tem Voz do Brasil. Júnior,
Boa noite. Boa noite, Eliseu Aranha. Boa noite, Maurício. Muito obrigado pela sua vinda aqui. É um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado, Amon, pela disponibilidade sempre aqui, pelo apoio sempre aqui. A nossa diretoria que deu mudança aqui na rádio realmente fez um grande trabalho, né? Aqui na nossa emissora. Então, agradecer também aqui aos nossos ouvintes aqui, a Tereza da Rua Piauí, sempre está com a gente aqui. A nossa amiga Gilda, lá de Santo Antônio. Muita gente sempre participando aqui com a gente. Muito obrigado. E vem aí a Voz do Brasil. Muito bem, valeu. Ó, Sampa Barbearia, um abraço especial para a Aviação Novo Horizonte. Gilcia, lá da Núbio Pizzaria na audiência, um abraço para Cred Fácil, Mercadão da Construção, Box 10 e 11 do André, um abraço todo especial para Supermercado Abraão, um abraço para todo mundo que acompanha o nosso programa e fique por aqui. Boa noite, Maurício, muito obrigado. Boa noite, Barra do Choça, valeu, Aranha. Deixa eu deixar uma frase mais ou menos assim, olha... Você nunca vai cruzar o oceano se não tiver coragem de perder a costa de vista. Deu para entender, né? Sou Eliseu Aranha e você ouviu Rasgando o Verbo.